Oi, gente querida, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero responder para vocês e falar o que acontece após a morte, na visão de diversas religiões ou de diversos pontos de vista. Bom, aqueles que são ateus acreditam que a morte é o fim de tudo. E, obviamente, o corpo entra em decomposição e, como eles acreditam que até mesmo a nossa psique, a nossa mente é resultado meramente de ligações e conexões neurais, né? Os pensamentos, as emoções, nada mais são do que processos biológicos, chegam ao fim tão logo a morte aconteça. Acontece que há muitas experiências de pessoas que morreram e que voltaram e que contaram algumas experiências. Bom, segundo a doutrina católica, que acredita no purgatório, o indivíduo que porventura ele tenha vivido aqui na Terra e tenha cometido uma série de erros e que não o qualificariam, né, para a entrada no céu direto, ele iria para o purgatório, um lugar de sofrimento, mas um lugar ainda onde as pessoas teriam condições de refletir a respeito da vida, dos erros, dos acertos, e depois da pessoa ter caído em si, ela então, se fosse batizada, né, se não fosse pagã, ela teria então acesso aos céus. Na doutrina espírita, eles acreditam também que a pessoa possa ficar um tempo em algum lugar de sofrimento, de reflexão, né? As pessoas que porventura não foram boas, que praticaram maldades, ficariam ali e depois de ganhar a consciência, elas teriam condições de voltar, né, numa reencarnação, voltando para a Terra, muitas vezes passando por circunstâncias semelhantes àqueles que eles ofenderam, né, para que eles pudessem, de alguma maneira, compreender o que é estar no papel do outro e também pagar essa conta, né? Isso não é muito diferente, por exemplo, da visão dos hindus, né, que acreditam que você possa de fato voltar. A única diferença é que os hindus, né, o hinduísmo, ele defende que o indivíduo ele possa voltar até mesmo em seres que não sejam humanos, como por exemplo animais. Você pode voltar até numa barata, se for o caso, né? E o karma, né, que os hindus afirmam ser o elemento fundamental para que o indivíduo se desenvolva, o karma, ele é aquilo que foi dado para ele, foi imputado a ele pelos seres superiores, né, para que ele pudesse então pagar por aquilo que ele experimentou, viveu numa vida passada. O problema com esta visão de karma, gente, é que, além de tudo, o indivíduo que nasce numa situação ruim, por exemplo, a Índia é um país que é dividido por castas, né? A casta mais baixa é a chamada dos Dalits, os indivíduos que são os rejeitados da sociedade. E o indivíduo, então, por acreditar no karma, ele fala, ó, essa é a minha sina, esse é o meu karma, então não tem jeito, eu tenho que viver essa vida mesmo. E isso faz com que uma nação inteira tenha dificuldade de progredir, porque ao invés de lutar para desenvolver e progredir, eles aceitam a dor, a enfermidade, a pobreza e tudo que tem de ruim por conta de acreditar que aquilo é um karma que a pessoa recebeu para pagar uma conta passada, tá? Há aqueles também, dentro da visão, né, hindu, existem várias castas e os brahmanes são aqueles que são de uma casta mais avançada, né, indivíduos favorecidos, né, por conta de terem vivido nas vidas passadas um papel melhor, né? O que mais que nós temos que poderíamos falar? A visão budista, não existe um Deus, gente. Não existe um Deus com uma mentalidade
vamos dizer assim, com inteligência, com vontade. Existe energia, existe o cosmos. E o indivíduo, então, ao morrer, ele é reintegrado ao cosmos, mas perde a sua consciência. Então, de certa maneira, também aquilo que ele viver aqui, os budistas acreditam que eles têm que procurar viver uma vida melhor para encontrar um equilíbrio, para serem reintegrados aí ao cosmos, mas não de uma maneira consciente, né, pessoal, porque para eles tudo vira energia, né? Nós somos parte de uma energia maior, né? E geralmente as filosofias orientais tendem para esse lado. Bom, queridos, mas o que diz a Bíblia? Vamos começar aí com a questão do karma. Não, ninguém pode pagar os seus pecados. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem pagou os nossos pecados foi Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Então, não faz sentido, se você pudesse pagar e de alguma maneira você merecer o céu, então, querido, por que Jesus teria morrido? Deus enviou o seu Filho porque não havia nenhuma possibilidade de alguém estar na presença de Deus se não fosse através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, com certeza não tem essa coisa de karma. Se você nasceu numa condição ruim, você pode reverter essa condição aqui na Terra através do trabalho, através das oportunidades que a vida e o próprio Deus te dá, através daquele sentimento de que eu quero vencer, eu preciso vencer, eu vou fazer o que for necessário para eu não permanecer nessa condição terrível na qual eu nasci. E a gente vê a história de tanta gente que saiu do nada e que se tornou vencedor, não é isso? Então, espiritualmente, ninguém pode pagar pelos seus pecados. E tampouco a Bíblia também deixa claro que não existe uma outra oportunidade, não existe uma segunda vida. Hebreus 9:27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, toda a oportunidade que você tem para a vida eterna acontece nessa vida. Se ao homem está ordenado morrer uma só vez, portanto não existe reencarnação. Depois que o homem morre, ele vai dar conta para Deus. E aqui eu quero fazer uma diferenciação, tá? Uma vez eu trouxe uma pregação que eu disse claramente, né? Se você nascer uma vez só, você morre duas. Ou seja, se você só nascer fisicamente, você vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Mas se você nascer duas vezes, você vai morrer uma vez só. Se você nascer fisicamente e espiritualmente, você só vai morrer uma vez, que é fisicamente. Por quê? Porque existem, meus queridos, dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Assim como existem dois tipos de nascimento: o nascimento físico e o nascer de novo, e o novo nascimento, que é o nascimento espiritual. Se você nascer fisicamente e espiritualmente, você só morrerá uma vez, no caso de não ser arrebatado, né? Que é a morte física, mas não passará pela segunda morte. Isso significa, gente, que aquele que morre em Cristo Jesus, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. O crente, quando morre, o seu corpo vai para debaixo da terra, mas o seu espírito está na presença de Deus. Como que eu posso saber disso? Jesus Cristo, quando ele estava lá na cruz do Calvário, ele tinha dois ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. O Dimas disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Dimas não teve tempo de se arrepender dos seus pecados,
ele se arrependeu dos seus pecados, mas ele não teve tempo de refazer o mal que ele fez. Ele não pôde ir lá devolver o que ele roubou. Se ele matou alguém, ele não pôde trazer de volta. Ele não teve tempo de ser batizado. Ele não teve tempo de nada. O único momento que ele teve que mudou a história da vida dele foi que ele olhou para Jesus no seu estado mais fragilizado, nu, crucificado, e ele diz: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus: você é o rei dos judeus, eu creio nisso. Foi por conta disso que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui vale a pena fazer um parêntese importante. Antes de Cristo ressuscitar, gente, as pessoas que morriam iam para os salvos, iam para o seio de Abraão. Era o lugar onde ficava o Sheol, que tinha, na verdade, um abismo. De um lado ficavam os salvos, do outro lado do abismo os perdidos. Na história do rico e o Lázaro, Jesus deixa claro isso, quando ele conta que o rico, ele está vendo o Lázaro do outro lado, e ele está desesperado, com sede, já consciente da sua perdição, e ele fala com Abraão: Pai Abraão, peça ao Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água e ponha na minha língua para matar minha sede. E o pai Abraão fala: olha, existe um abismo, os que estão aqui não podem passar para aí, os que estão aí não podem vir para cá. Aí ele diz: então deixa eu voltar para avisar os meus irmãos. Abraão falou: também não pode voltar. Eles têm os profetas e eles têm a lei, né? A lei e os profetas. A lei era a Torá, né? Os 5 livros de Moisés, e os profetas são Naviim, são todos os livros do Velho Testamento proféticos, né? Eles têm a Bíblia. Então a oportunidade que eles têm é de ler a Bíblia e de crer nela e de obedecer a Deus. Foi isso que o pai Abraão falou. Então fica claro, gente, que antes da ressurreição de Cristo, as pessoas iam para esse local, Sheol, né? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele desceu à mansão dos mortos, né? Proclamou a sua vitória, tomou as chaves do inferno, que estava na mão de Satanás, e levou os salvos, levou cativo o cativeiro. Levou consigo todos os salvos que hoje não mais estão nesse lugar chamado Sheol, ou no grego chamado Hades, mas estão no paraíso, que é o terceiro céu. O terceiro céu onde está o trono de Deus, gente. Porque existem 3 céus, segundo a palavra de Deus. O primeiro é o firmamento, né? Vocês estão vendo atrás de mim aí um céu azul lindo. Os segundos céus são as regiões celestiais, onde estão os principados e potestades, onde está o trono de Satanás, tá? Mas o terceiro céu é onde está o trono de Deus, e é para lá que todos os salvos vão em espírito, e eles ficam aguardando até o dia do arrebatamento, quando eles terão recobrados o seu corpo. O seu corpo vai ressuscitar, vai ser transformado num corpo glorificado, e ali o corpo vai se juntar ao espírito e à alma, e certamente viveremos eternamente neste novo corpo que não pode pecar e não é destruído, e viverá eternamente. Mas hoje, a pergunta que me faz: uma pessoa quando morre, ela fica dormindo, pastor? Não, queridos, ela não fica dormindo, ela fica consciente. Não, mas então por que a Bíblia fala dos que dormem? Isso é um eufemismo. Você sabe o que é um eufemismo? Um eufemismo é uma maneira de você falar de uma forma mais suave de alguma coisa dura e pesada. Então, quando Paulo fala os que dormem, ele está se referindo aos que morreram em Cristo. Por quê? Porque a palavra morte no grego thanatos, ela também é usada para falar da morte espiritual. Então, o apóstolo Paulo, quando ele se refere aos crentes que morreram, ele não usa essa palavra, ele usa os que dormiram, aos que dormem, tá? O corpo de fato está inerte lá, mas o indivíduo em espírito, ele está completamente acordado. Na própria
não é parábola, né? Na história que Jesus contou do rico e o Lázaro, alguém vai dizer, mas não é uma parábola? Não, parábola nunca usa nomes. Ali a gente tem nomes. Tem o pai Abraão, tem o rico, tem o Lázaro. Então, ali você vê que está todo mundo desperto. O rico que está lá no Sheol ou no Hades, ele está absolutamente consciente. E o Lázaro também está consciente lá. Vocês querem ver um outro detalhe? Lá na Transfiguração, quando Jesus está lá no Monte Hermon, né? Eu acredito que foi no Monte Hermon, quando Jesus é transfigurado, aparecem ali Moisés e Elias. E eles conversam com Jesus. Não tem ninguém dormindo, não, gente. Está todo mundo acordado. Então, veja, respondendo à pergunta de vocês, o que acontece quando a pessoa morre? É importante você entender que na Bíblia o conceito de morte não é deixar de existir, é simplesmente separação. O que é a morte espiritual? É a separação do espírito do homem do espírito de Deus. O pecado provoca isso. Adão pecou e morreu espiritualmente, embora ele não tenha morrido fisicamente, imediatamente. Mas o seu espírito se separou de Deus. Morte espiritual. O que é a morte física? Quando o espírito do homem se separa do seu corpo. Aí o corpo morre. Tá bom? Então, por isso que eu disse para vocês que quem nasce duas vezes, nasce fisicamente e nasce de novo espiritualmente, só morre uma, só morre a morte física. Mas quem só nasce uma vez, ou seja, só nasce fisicamente e nunca aceita Cristo e não nasce de novo, vai morrer fisicamente e vai ter a segunda morte, que é a morte espiritual e definitiva. Então, gente, para o crente que morre hoje, o seu espírito vai para Deus, o seu corpo fica na terra até o dia do arrebatamento. Para todos os demais que não creem em Jesus, o corpo vai para debaixo da terra e o espírito fica no Hades, ou no Sheol, esse lugar que é um pré-inferno, não é um purgatório, porque ali não há segunda chance. A partir dali, a pessoa vai ficar esperando até o dia do juízo final, quando vai ser condenada, porque não existe, gente, não existe segunda oportunidade. A oportunidade que você tem é nesta vida. Então é muito importante que você que está me vendo, que você entregue a sua vida a Jesus. Ah, mas eu não sou merecedor. Ninguém é. Basta que você creia em Jesus como seu Salvador, que Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Aí, quando você morre fisicamente, o seu corpo vai para o túmulo, mas o seu espírito está imediatamente com Deus. O apóstolo Paulo ele dizia assim, olha gente, por causa de vocês, eu fico aqui, eu fico dividido. O que eu queria mesmo era morrer, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por conta de vocês, eu fico dividido e quero ficar aqui também para poder compartilhar meus dons, meu ministério e daí por diante. Mas o Paulo está dizendo claramente, gente, era o próprio Paulo que escreveu sobre os que dormem, dizendo que é incomparavelmente melhor morrer e estar com Cristo. Por quê? Porque ele foi arrebatado ao terceiro céus. E ele viu o paraíso, viu como é que é um lugar maravilhoso. É para lá que nós vamos, nós que cremos em Cristo, quando morremos. Não existe karma, ninguém pode pagar os seus pecados, não existe purgatório, tá bom? Não existe um lugar intermediário para depois ser para os céus. Ou você crê em Jesus agora, ou você não vai estar com Deus. Não existe reencarnação, ninguém volta, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez. A oportunidade que você tem na vida é agora. Creia em Jesus, entregue o seu coração para Ele e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E a Bíblia diz que aquele que não tiver o seu nome inscrito no livro da vida vai ser separado de Deus eternamente. Então é isso, meus amados, meus queridos. Como é maravilhoso ter essa esperança, né? De saber que a nossa vida não termina aqui nesses parcos 70, 80, 90 anos. Existe vida eterna para aqueles que creem em Jesus.
Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas por ele. Fiquem com Deus. Um beijão para todos.